Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da notícia, ao canal da informação, ao canal que diariamente às 20 horas traz conteúdos jornalísticos para quem acompanha o nosso canal no YouTube, quem acompanha o Facebook, o Instagram, o TikTok, enfim, esse é o nosso compromisso. E na noite desta quarta-feira, 9 de julho, nós não vamos faltar ao nosso momento de trazer a notícia a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua confiança e pela sua credibilidade a essas mais de 85 mil pessoas que estão inscritas no nosso canal. E tem uma novidade chegando logo, logo, que eu vou compartilhar com vocês, um trabalho que o Roland está fazendo. Logo, logo, vamos compartilhar com vocês mais uma novidade do Diário PCD. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos, penteados para trás, ao fundo um painel branco. Eu visto uma camisa de gola polo azul, a camisa do Diário PCD, no meu peito, do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD Informações e Notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal de acessibilidade adotado pela ONU. Bom, pessoal, direitos, não é? Nós falamos muito de direitos, né? E as dificuldades para conquistar os direitos. No Brasil, as pessoas com deficiência têm aí uma série de regras, né? Uma série de legislações que garantem direitos. Mas na hora de você buscar isso, tem a dificuldade. Na hora de você buscar, por exemplo, a aposentadoria, um auxílio-saúde, um BPC, você tem uma série de critérios que são colocados, por exemplo, pelo INSS, que dificulta isso. Mas nós queremos ouvir de especialista como é que isso pode ser feito de uma maneira mais tranquila, desde que você consiga atender alguns requisitos para buscar esses benefícios. E eu convidei para a noite de hoje a Suzane Maia. Ela é CEO da Aposenta PCD e nós vamos falar sobre esses benefícios para as pessoas com doenças raras. Em detalhes, tudo isso você vai acompanhar daqui a pouco. O Roland vai trazer para a gente o convite que nós temos para o evento do ano, para a Reatec 2025, e nós já voltamos com a nossa entrevistada aqui no Diário PCD. Fica comigo, confere aí as informações sobre o evento do ano. De 6 a 8 de novembro, estaremos juntos novamente na Reatec Brasil 2025, principal feira do setor na América Latina e já em sua 20ª edição. O Diário PCD e Ana PCD estarão, mais uma vez, fazendo parte do evento e responsáveis em compartilhar todas as novidades que a feira oferecerá aos seus visitantes. Eventos, palestras, seminários, tecnologia assistiva e todos os novos lançamentos. Participe do maior evento de inclusão e acessibilidade. Em 2024 foram mais de 30 mil visitantes. E ainda, o Expo Brasil Paralímpico trará mais novidades e convidados de todo o Brasil que representam o país em modalidades paradesportivas pelo mundo. Anote em sua agenda, de 6 a 8 de novembro. Espero por vocês na São Paulo Expo Imigrantes. Acesse agora www.reatecbrasil.com.br. Confira todas as informações, é só acessar o link na descrição. Bem, como eu disse a vocês, hoje mais uma entrevista para falar sobre as dificuldades para a aposentadoria da pessoa com deficiência e, em especial, para as pessoas com doenças raras. Nós convidamos a Suzane Maia, que é CEO da Aposenta PCD, para trazer todas essas informações. Suzane, boa noite, seja muito bem-vinda, obrigado por estar conosco novamente, obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, viu, Suzane?
eu que agradeço aqui, mais uma vez, para estar aqui junto com vocês, estar compartilhando essas informações que são muito importantes, essas informações aqui, para a gente estar falando sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, e esse tema aqui, que nós vamos falar especialmente sobre doenças raras, é um tema, assim, muito importante, né? Legal. A sua autodescrição, por favor, Suzane? Então, vamos lá. Minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tá? Uso luzes no cabelo. Meu cabelo está abaixo do ombro, coisa de 3 centímetros mais ou menos. Uso óculos de haste transparente. Tá? Estou de batom vermelho. Estou com uma blusa, uma camisa de manga longa. Tá? Uso bijuterias, brinco e colar de pedra. Boa. E antes de começar a nossa transmissão, eu quero fazer um brinde, que hoje, está um frio danado, eu estou hoje de Reatec, de canequinha da Reatec, com chá de camomila, para poder esquentar um pouquinho aqui, porque está um frio danado no interior de São Paulo. Estaremos juntos na Reatec, né, Suzane? Tudo certo? Sim, novembro tudo juntos. Certinho para nós estarmos juntos na Reatec, né? Provavelmente na época que nós vamos estar, não vai estar esse frio que está aqui em São Paulo, terrível. Frio muito intenso aqui, né? Essa semana promete, né, Bruno? Tomara que os nossos estandes estejam perto, né? Estejam próximos, porque eu quero estar lá no seu estande, quero conversar com o pessoal que vai te visitar. Tomara que fique perto, para a gente poder ter essa relação de eu receber as pessoas que procuram Aposenta PCD, as pessoas que estiverem no estande do Diário e também até você. Estou muito feliz e muito confiante, viu, Suzane, que essa feira vai ser um sucesso. Já é, né? Já é um sucesso. Com certeza estaremos juntos no estande bem próximo, né? Nós vamos estar nesse período, na primeira semana de novembro, né? De 2025. E, se Deus quiser, estamos lá aposentando todo mundo, conhecendo todo mundo. E convite para todos, né? Que estão nos assistindo a comparecer no nosso estande, no estande do Aposenta PCD, né? Vai estar lá e também no seu estande, né, Abraão? Legal. Suzane, doenças raras, doenças ultra raras, pessoas que enfrentam aí muita dificuldade para fechar um diagnóstico como uma doença rara, que enfrenta dificuldade no Sistema Único de Saúde, enfrenta uma série de dificuldades para ter qualidade de vida. Um passo a passo para essas pessoas, Suzane, como é que essas pessoas podem buscar o direito à aposentadoria e aí a aposentadoria por invalidez? Você acha que esse é o melhor caminho? O que é que você sugere para essas pessoas, Suzane? Então, Brown, doenças raras, o que está acontecendo? Aqui na Aposenta PCD, nós da Aposenta PCD, nós temos muitos clientes, né, que têm a doença rara. E a maior dificuldade, o que acontece? É laudar, eles terem um laudo para que a gente consiga solicitar, tá, este benefício. Um benefício, seja ele um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, né, que é por incapacidade temporária, ou uma aposentadoria por invalidez, né? Ou então o BPC-Loas, ou então mesmo a aposentadoria da pessoa com deficiência. Esses benefícios, assim, para você conseguir, você tem que ter laudo. Mas nós sabemos que é difícil, tá? Aquele segurado que tem uma doença rara, do médico fechar o diagnóstico. E aí, com isso, o que acontece? Ele tem essa dificuldade. Mas eu posso adiantar uma coisa para vocês. O que eu percebo, o que eu tenho percebido muito aqui? O segurado já tem uma doença rara. Ok, o médico não consegue fechar o diagnóstico, mas ele está incapacitado para o trabalho, para uma vida diária dele normal. E mesmo assim ele sente dificuldade porque ele não tem conhecimento de como buscar esse benefício, que é o auxílio-doença. Se ele está incapacitado temporariamente, o médico pode laudar e aí ele solicitar junto à Previdência Social o auxílio por incapacidade temporária, não tem problema nenhum. Tá? E no decorrer do processo dele, como é que ele vai estar, se ele vai ter uma melhora, se ele não vai ter a melhora, junto da patologia dele, nós podemos conseguir seguir para uma aposentadoria por invalidez, né? Então, assim, o que eu oriento todos aqui? Se você ainda não tem diagnóstico fechado,
mas você tem um laudo, você está incapacitado para o trabalho, se você é contribuinte da Previdência Social, busque um auxílio à doença, tá? Primeira coisa, buscar um auxílio doença. Aí tem também aqueles que têm o diagnóstico de uma doença rara e nunca contribuíram para a Previdência Social. O que eu aconselho? Aquele segurado que ele tem o diagnóstico de uma doença rara, mas ele nunca contribuiu para a Previdência Social e ele cumpre todos os requisitos do BPC-LOAS, ele pode também solicitar um BPC-LOAS para ele em função do quê? Daquela patologia dele, que muitas vezes aquele que tem uma doença rara, ele é considerado pessoa com deficiência. Mas uma coisa eu garanto a vocês, primeiramente, vocês precisam ter um laudo médico. Conversar muito com o médico para que ele possa laudar. E esse laudo, Suzane, ele costumeiramente ele é aceito pelo INSS? Há necessidade de às vezes, refazer esse laudo, porque o INSS pede informações mais detalhadas? Isso. Muitas vezes, o que eu faço muito aqui na Aposenta PCD? Como todos sabem, nós da Aposenta PCD, nós trabalhamos muito com um processo administrativo. Judicializamos, mas a nossa média de judicialização é muito pequena. A média que nós temos aqui, hipoteticamente, de 10 casos, eu consigo judicializar no máximo 2 casos. Então, a média de erro é muito pequena. Por quê? Nós procuramos orientar o cliente como solicitar aquele laudo. Aquele laudo tem que ser específico, tem que constar a CID, tem que constar, eu digo assim, gente, vocês precisam ter o quê? Ter um histórico da progressão da doença, tá? Quais são os tratamentos que são realizados? Quais são as limitações, né, funcionais e as incapacidades, aquilo que você, segurado, tem. Então, assim, não adianta somente você pegar um laudo simples de 2 linhas e chegar junto à Previdência Social, no dia da perícia, apresentar esse laudo para o perito e achar que ele vai te conceder esse benefício. Muitas vezes a gente sabe que não concede, né, Abraão? Não concede porque o laudo está incompleto. E isso daí você necessita buscar o quê? Um especialista que possa te orientar como fazer aquele laudo, para que ele tenha condições de conceder o afastamento. Porque eu digo sempre, nós ajudamos o perito, aquele que está do lado de lá. E nós que estamos do lado de cá, nós te ajudamos a ajudar o perito a reconhecer a tua patologia, que realmente você precisa ficar afastado para um tratamento. Para a gente ter uma ideia, estima-se que no Brasil nós tenhamos aí uma população com mais de 13 milhões de pessoas que vivem com alguma condição rara. É um número considerável, não é, Suzane? Para a gente poder falar dessa fatia de pessoas que enfrentam essa dificuldade. Primeiro, a dificuldade para ter acesso à política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras. Depois, o auxílio saúde, a aposentadoria por invalidez. Me parece que essas pessoas são aquelas que enfrentam mais dificuldade ainda no INSS, Suzane? Enfrentam sim muita dificuldade junto ao INSS para buscar o reconhecimento. O grande problema está no reconhecimento dessas patologias. Então, o que acontece? Muitas vezes você se apresenta diante do perito e você não sabe o que levar, como conduzir, tá? Então, eu volto a dizer, busquem um especialista para te orientar a levar a documentação correta, porque você vai passar por uma perícia. Se é um auxílio-doença, você passa pelaquela perícia. Se for uma aposentadoria por invalidez, também você vai passar por uma perícia. E se for por uma aposentadoria da pessoa com deficiência, você também vai passar pelas perícias, que são médica e a biopsicossocial. Isso não tem jeito. Então, quanto mais documentos você tiver, não adianta você levar toda aquela documentação, não. São documentos certos, em que você possa reconhecer
que aquele perito possa entender que você, segurado, está precisando de um afastamento, que você tem direito a um afastamento, que você tem direito a uma aposentadoria por invalidez, aquela que é incapacidade permanente, né? Ou o BPC-Loas, ou então a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas ele precisa ter um laudo, ele precisa ter o histórico da sua doença. Do momento que você começou a ter os sintomas, até a definição deles, porque nós sabemos, infelizmente, Abraão, que as doenças raras, elas são progressivas, né? Então, você precisa buscar isso, você precisa ter esse conhecimento, esse aparato do teu médico, para que ele possa te orientar a ter aquele laudo médico preciso, que o perito possa reconhecer e realmente entender que você precisa desse afastamento, né? Nós estamos entrevistando a Suzane Maia, que é a CEO da Aposenta PCD. Você tem aqui na descrição as informações de como você consegue falar com a Suzane Maia, com a equipe dela. O Roland está disponibilizando também o site que a Suzane tem, com toda a acessibilidade para as pessoas com deficiência, e hoje, em especial, falando sobre a aposentadoria para as pessoas com doenças raras, só para que o nosso público tenha essa informação complementar. Doenças raras são patologias de diagnósticos complexos e tratamentos restritos. Elas são definidas pela prevalência, e no Brasil, olha que estatística preocupante, acometem 65 pessoas em cada 100 mil habitantes. Como eu disse, há estimativas de 13 milhões de brasileiros com alguma doença rara. No mundo, já foram catalogadas em torno de 8 mil doenças raras, das quais 70% são genéticas, e na maioria das vezes os sintomas iniciam na infância. As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas que variam de pessoa para pessoa. Por se tratar de doença complexa, seu diagnóstico é um desafio, podendo demorar mais de 4 anos. É aquilo, né, Suzane? É difícil entender como é que uma família sobrevive até ter aí o laudo final da doença rara por 4 anos, porque essa doença, quando ela já chega de uma forma degenerativa. Exatamente. E aí, os pais precisam abrir mão de uma série de coisas para cuidar da criança, e até ter esse auxílio é um tempo longo, hein, Suzane? Isso mesmo, é um tempo longo, tá? É um tempo onde a família sofre, porque você precisa descobrir. E muitas vezes aquela mãezinha, ela precisa parar de trabalhar, o pai, ou então o pai precisa, e aí o que acontece? Você sabia que criança também tem direito a um benefício junto ao INSS, que é o BPC-Loas, desde que ele comprove, né? Tem que ter, volto a dizer, tem que ter um histórico, tem que ter um laudo médico muito bem feito, muito preciso, para que ele possa solicitar junto, né, o pai, a mãe, possam solicitar junto à Previdência Social o BPC-Loas para aquela criança que está precisando, né? Que é como você falou, nós temos hoje no Brasil, tá, mais de 13 milhões, né, de habitantes, né, que sofrem com isso. Então, assim, é um número que está cada vez mais aumentando, né? Nós sabemos que doenças raras são doenças crônicas, progressivas e incapacitantes, né? Então, cada vez mais o número está aumentando. Como nós da Aposenta PCD, nós trabalhamos muito com aposentadoria da pessoa com deficiência, a cada dia, sempre, eu recebo no escritório pessoas que foram cometidas, que descobriram, não só na infância, ou então que descobriram muitas vezes. Eu gosto muito de falar sobre casos práticos, né? Porque eu acho que você consegue visualizar muita coisa no caso prático. Eu tive recentemente mesmo, uma profissional da área da saúde, onde ela descobriu uma doença rara aos 39 anos de idade. E no momento que ela chegou para uma aposentadoria,
área da saúde, o que aconteceu? Ela conversando, eu fiz o planejamento para ela, e ela me falou que ela tinha essa doença rara. E eu fui verificar. O que eu verifiquei? O que você tem condições de verificar? Quais são as incapacidades? Qual é a incapacidade que ela está trazendo? Quais são as barreiras que ela enfrenta no dia a dia? E naquele momento eu consegui visualizar que ela tinha barreira, e era justamente a deficiência, a doença rara dela era uma deficiência visual, né? Que foi cometida aos 39 anos de idade. E com isso, eu fiz o planejamento, eu disse, nós não vamos seguir por esse caminho, vamos solicitar uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela foi aposentada como pessoa com deficiência em função do quê? Da doença rara. E ela ia ao médico e ela perguntava, doutor, eu tenho direito a algum benefício? Será que eu não tenho uma aposentadoria mais cedo? O que eu teria de direito, né, com isso? Foi através do quê? De contratar um profissional especialista na área que eu pude verificar o quê? Vislumbrar para ela não uma aposentadoria convencional, porque a aposentadoria convencional ela não tem nem idade. Ela não tem nem idade para aposentar, mas com uma aposentadoria da pessoa com deficiência, ela conseguiu se aposentar muito mais cedo. Olha isso. Então, assim, a pessoa que entende, um especialista, ele vai poder traçar o caminho mais curto para uma aposentadoria, para uma coisa tão sonhada que é a aposentadoria, né? Você falou, no caso das crianças com doenças raras, para receber o BPC. Nessa questão, Suzane, tem aquela regra da renda familiar, não é? Que há uma restrição para receber esse benefício, não é? Exatamente. Tem essa questão da restrição. Isso é muito importante, né? Se você tiver com uma renda, isso tudo você tem que fazer o cálculo, não tem jeito, né? Hoje nós sabemos que houve uma alteração, né, no BPC, houve. Então, agora está muito mais, está entrando agora. Se você recebe o auxílio, o auxílio, o benefício aqui de R$600, já vai contabilizar como renda. Todos do grupo familiar, se tiver renda, também serão contabilizados. Até aquelas pessoas que não moram, que não residem, mas que estão lá, vai também compor renda. Então, assim, é muito mais... o que você precisa? Você precisa entender a sua incapacidade, se realmente você tem uma incapacidade, se você pode solicitar, se você cumpre todos os requisitos do BPC-LOAS. Então, assim, você é criança, mas se o seu pai, sua mãe trabalha, vai depender os gastos que você tem no dia a dia, né? No mês, às vezes você tem um gasto muito grande, em que quando você for ver, eu tenho casos aqui no escritório, onde o pai recebia o valor de R$1.900, mas o gasto com a criança era tão grande, Abraão, que o INSS concedeu o BPC-LOAS para ele. Entendi. Então, assim, justificou, né? Justificou. Então, você tem que ter um controle disso muito certinho, muito certo. Então, a gente já vinha trabalhando com esse BPC já há um certo tempinho, e aí foi o tempo de você juntar a documentação, e a concessão foi agora, nessa nova regra do BPC. Uma coisa muito interessante, né? Nós sabemos que tem que ter uma renda, né? Cada um, o mesmo que comprove uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, né? E aí não era só isso, e além de compor, essa renda subia um pouco mais, mas o gasto era muito alto. E aí o que aconteceu? O INSS concedeu o benefício. Hoje, qualquer enfermidade que você tenha, o custo é muito alto, né? Ah, mas o governo oferece medicações na farmácia popular, mas mesmo assim não tem como. Uma família que tem hoje uma renda de 2 salários mínimos e tem uma criança com uma doença rara, ela tem que escolher entre comprar a medicação para a criança ou pagar um aluguel. Não é? Porque Exatamente, você não consegue. Agora, é claro, a gente vem percebendo que, pelo menos no Brasil, existe aí opções, né, que as pessoas muitas vezes desconhecem, por exemplo, uma triagem neonatal, né, que é feito um diagnóstico, tratamento precoce de muitas dessas doenças. Essa triagem inclui os testes do pezinho, do olhinho, do coraçãozinho e da orelhinha.
esses testes podem já antecipar um diagnóstico já com a criança muito pequena ainda, né? Esses testes são realizados nas unidades básicas de saúde da atenção primária dos municípios, que são as portas de entrada para a rede estadual de atenção ao indivíduo com doença rara. Essa coleta deve ser realizada entre o 3º e 5º dia da vida do bebê. É obrigatório pelo Sistema Único de Saúde e deve ser realizado em todos os recém-nascidos. Eu só queria saber quando é que houve uma campanha em rede nacional, mas uma campanha complexa para alertar as famílias sobre isso. Se passou do 3º e do 5º dia, esse teste já não tem tanto efeito, mas a causa vem como essa. Depois não tem amparo pelo Sistema Público de Saúde, a questão do benefício ele é dificultado. Se você não estiver acompanhado por um profissional que conhece esses trâmites, você pode ficar anos e anos e anos esperando, de repente, uma aposentadoria, um benefício. Porque se for para o judiciário, o judiciário brasileiro, para cobrar, ele é bom. Para cobrar, ele é bom, mas para conceder direito é uma dificuldade. O INSS briga até o último instante. Ele nega. Mas por que negou? Neguei porque eu quis negar. E é por isso que a Suzane fala, é muito melhor você fazer um processo complexo e conseguir de uma maneira administrativa o benefício do que ir para o judiciário. E aí não tem como estabelecer um prazo, né, Suzane? Não tem como... dura em 15 dias eu fecho o seu processo administrativo. Não tem como estabelecer isso pela falta de documentos, né? Exatamente, não tem, porque o que eu percebo hoje, Brão? A dificuldade, o que é? É em busca, tá? Em busca do quê? Falta de conhecimento do seu direito, a demora para você adquirir. Muitos pais, muita mãezinha, muito paizinho, que não solicita exatamente isso que você falou agora. Não solicita o quê? O teste nesse 3º, 5º dia útil não, 3º ou 5º dia de mês, de vida da criança. E aí a mãe, muitas vezes, não guarda aquele exame que fez do pezinho, do olhinho, não guarda. E aí vai ter que voltar a começar tudo de novo. E nós sabemos que no Brasil tudo é muito demorado, né? Então, é por isso que eu digo sempre, você que está buscando um benefício junto à Previdência Social, guarde documentos, procure ter o conhecimento do que você tem de direito, o que você tem que buscar, porque também não adianta você ficar buscando várias coisas e não vai servir. Então, é por isso que nós precisamos de exames, de documentos, que são aqueles documentos precisos. E aquilo que eu volto a falar para vocês, nós da Aposenta PCD, nós trabalhamos no judicial, mas é muito pouco. Nós preferimos o quê? O administrativo, porque se você tiver com a documentação toda certinha, nós só precisamos do agendamento das perícias, tá? Que vai demorar muito menos do que o judicial. Nós sabemos, né, Brão, que no judicial as coisas demoram muito. Eu estava pesquisando, né, esses dias, no Brasil todo, existem 36 unidades especializadas que oferecem consultas, exames e procedimentos, especialmente genéticos, para essas pessoas com doenças raras. 36 unidades em todo o Brasil. 36. Então, é aquilo. Se você não tiver a informação correta, fica complicado, né, Suzane? Exatamente. Então, se você puder reduzir isso, reduza. Procure, busque um profissional qualificado de sua confiança para que ele traga o caminho para você, que não seja aquele caminho tão longo, que vou passar anos e anos aguardando um benefício. Nós sabemos o quanto é importante, né? Nós temos esse benefício deferido, aprovado, né? Bom, Suzane Maia, ela é CEO da Aposenta PCD, falando especialmente hoje sobre doenças raras, sobre como essas pessoas podem buscar um auxílio, a aposentadoria. Na descrição aqui tem o contato da equipe da Suzane Maia, mas se você tiver preferir, pode mandar uma mensagem para mim,
que nós vamos conversando até que eu possa encaminhar você para conversar com a equipe da Suzane Maia. Existem excelentes profissionais que podem te ajudar, como também existem profissionais sem nenhum preparo que dificulta a pessoa a obter o seu desconto, o seu benefício de uma forma rápida e segura. Suzane, muitíssimo obrigado por essa disponibilidade, por essas informações, pela utilidade pública que você presta, você e toda a equipe da Aposenta PCD. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui com vocês mais uma vez falando sobre um tema tão importante, né? Que eu sei que pode mudar a sua vida, que está buscando esse benefício, seja um benefício, um auxílio-doença, seja um BPC, seja uma aposentadoria, uma isenção do imposto de renda, faz a diferença, tá bom? Legal. Obrigado, Suzane, até a próxima. Obrigada, até a próxima, Abraão. Tchau, tchau. Legal, pessoal, você conferiu na noite desta quarta-feira, 9 de julho, esse bate-papo com a Suzane Maia, que trouxe aí informações importantíssimas para a aposentadoria, para os benefícios do INSS para as pessoas com doenças raras. Roland, antes de a gente dizer o tchau, traz para a gente o que a Lauisen, Laudos para Isenções, oferece para você que está na Grande São Paulo, profissionais qualificados à sua disposição. Traz para a gente, Roland, Lauisen, Laudos para Isenções. O Diário PCD tem uma mensagem especial para quem é de São Paulo, capital, ou de todos os municípios da Grande São Paulo. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen, Laudos para Isenções, está pronta para te atender. Profissionais credenciados ao SUS e DETRAN, preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF, na hora de escolher uma clínica, para buscar um laudo justo e com critérios para a aquisição de veículos com benefícios fiscais destinados às pessoas com deficiência. Fale com a equipe da Lauisen, Laudos para Isenções. Anote os telefones da Lauisen: DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauisen, Laudos para Isenções. Muito obrigado a toda a equipe da Lauisen, um grande abraço, os contatos também na nossa descrição. E quero lembrar a você que, se você puder pensar, refletir, se torne um associado da ANA-PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. É uma entidade que nós cuidamos com muito carinho, com muita atenção, oferecendo ao associado uma luta constante para manter os direitos das pessoas com deficiência, com contribuição mensal a partir de R$10, e se você se tornar um associado, você tem nas redes Drogazil e Droga Raia descontos só para a contrapartida daquilo que você pode nos ajudar, além de engrossar essa fileira de pessoas que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. É só você acessar www.anapcd.com.br, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Vem com a gente, você vai ter uma surpresa muito legal nos próximos dias sobre mais uma parceria muito legal que vai atender os associados da ANA-PCD. Grande abraço a todos, bom final de quarta-feira. Amanhã tem mais notícias, mais informações no canal da Informação. Valeu, deixa o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão e se não tiver inscrito, se inscreva ao Diário PCD.